Olá, que bom que nós estamos aqui reunidos uma vez mais para estudarmos um pouco mais as palavras de vida eterna. Hoje, a nossa reflexão será a partir da leitura da página número 20, cujo título é Vigiando. E essa página começa assim: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Isso foi dito por Paulo numa carta feita aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. E sobre essa página, Emmanuel nos diz o seguinte: trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Retiremos dessa forma o coração de tudo o que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente. Muito lodo da estrada procurar-nos-á as mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. É a nuvem da incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico. É a acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora. É a maledicência convidando-nos à mentira e à leviandade. É o amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando a condição de censor das nossas qualidades ainda em processo de melhoria. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. E ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Então, nessa página, que começa com palavras de Paulo, Emmanuel vem falando para nós, chamando a nossa atenção para a importância do nosso pensamento. Nós vivemos na atmosfera que nós mesmos criamos com os nossos pensamentos. Então, se os nossos pensamentos forem pensamentos enfermiços, a nossa atmosfera também será uma atmosfera enfermiça. Se nós tivermos pensamentos de doença, pensamentos de medo, pensamentos de vingança, pensamentos de mágoa, tudo isso estará gravitando ao nosso redor. E é por isso que Emmanuel diz para todos nós: aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. A nossa vida, ela é muito ligada à atmosfera que nós mesmos criamos por conta do nosso pensamento. E quando eu li essa página, eu me lembrei de um livro, ele é um livro fino, cujo título é Pensamento e Vida. Vale a pena a gente ler. Ele é um livro que é estudado no mundo espiritual como uma preparação para quando o espírito for voltar para a Terra.
Então ele é como se fosse também um roteiro para nós. E logo no primeiro capítulo, a gente tem o espelho da vida. Quem é o espelho da vida? A mente. Então a mente é o espelho da nossa vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Onde quer que nós estejamos, claro, a nossa mente está conosco, o nosso pensamento está conosco. Então aquilo que nos mostra o que está dentro de nós está muito dentro do nosso pensamento. Numa partezinha aqui dessa primeira lição do livro, tem assim, olha, ninguém, olha só que coisa séria para todos nós refletirmos. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Então, o que isso significa? Significa que eu estou trocando, estou permutando as vibrações com todos aqueles que estão ao meu redor. Se as minhas vibrações forem vibrações doentias, eu estarei enviando isso para as pessoas que estão ao meu redor. E da mesma forma, se eu convivo com pessoas que têm esses pensamentos doentios, essas pessoas também vão enviar para mim essas vibrações. Qual é o antídoto, então, para as nossas mentes permanecerem alinhadas com os ensinamentos de Jesus? A oração. Um dos instrumentos é a oração. Porque no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel diz para nós trabalharmos vigiando. Então, quando nós trabalhamos, e trabalho aqui é qualquer atividade com fim útil. Quando nós estamos nos ocupando de alguma atividade útil que vá trazer algum benefício para alguém, isso também faz bem para nós. Os primeiros a sermos beneficiados somos nós mesmos. Então, continua Emmanuel aqui. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então, seu projeto amor, seu projeto alegria, seu projeto fraternidade, é isso que eu estarei emitindo para os outros e é nessa atmosfera que eu mesmo estarei inserida. Por elas, estacionamos sobre a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Então, se nós buscamos leituras edificantes, conversas edificantes, programas edificantes, nós estaremos nos purificando, nós estaremos mandando para nós mesmos boas vibrações. Estaremos criando ao nosso redor uma vibração positiva. Por isso que é muito importante nós vigiarmos, como está lá na página, e até tem aquela fala, vigiai e orai para não cairdes em tentação. E essa tentação não é a tentação que vem de fora, é a tentação que sai de nós mesmos. Nós já sabemos disso. Então é importante nós trabalharmos sempre a nossa mente para que ela esteja alinhada com bons pensamentos. É claro que na nossa condição é muito difícil nós ficarmos assim o dia inteiro, porque nós ainda estamos suscetíveis à tristeza, claro, à raiva, à mágoa. Então, qual deve ser a nossa postura diante desses sentimentos? Rezarmos, fazermos uma prece, para que essas boas vibrações acalmem o nosso coração. Porque nós não podemos permanecer nessa vibração contrária à lei do amor. Porque se assim fizermos, podemos até mesmo adoecer. Muitas doenças têm como base a mente. E a pessoa diz assim, mas eu estou sentindo dor. Sim,
Depois que a mente criou, a gente passa a sentir dor. Então é importante nós termos esse cuidado, nós termos essa atenção. O que eu estou pensando? No que eu estou pensando? Eu estou pensando em coisas boas? Eu estou tendo bons pensamentos? Pensamentos de fé, de esperança? Estou pensando o bem das outras pessoas? Estou tentando auxiliar as outras pessoas? E é isso tudo que vai fazer com que nós tenhamos uma certa proteção, que é a proteção do amor. Ainda na página 20, na lição 20 do Palavras de Vida Eterna, a gente tem aqui, ó: retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. A raiva é um material que vai edificar o reino divino dentro de nós? Não é. A vingança, a mágoa. Mas nós, enquanto seres humanos encarnados no patamar espiritual que nós estamos, evolutivo, nós sentimos tudo isso. Só que nós não podemos permitir que esses sentimentos tomem conta de nós. Nós temos que ser mais fortes do que eles. E com a nossa fé, pedimos a Deus auxílio, ao nosso anjo guardião, a Jesus, para que nos envolva e para que nós tenhamos força moral para nos mantermos numa sintonia um pouquinho mais elevada. Aí ele vem dizendo aqui para nós, ó Emmanuel, que às vezes nós sofremos a nuvem da incompreensão dentro da nossa própria casa. Às vezes, dentro da nossa própria casa, nós não compreendemos o outro e o outro não nos compreende. Acusados indebitamente, somos caluniados, a maledicência, que às vezes nós caímos na maledicência e ficamos falando aquilo que nós não devemos sobre o outro. Temos que tomar cuidado com as nossas palavras, porque as palavras têm força. Tem aqui ainda que ele diz para nós, o amigo de ontem, ele era nosso amigo ontem, mas hoje ele fica como se fosse um cobrador de nós. Fica cobrando das nossas atitudes, fica fiscalizando de uma forma muito contundente as nossas atitudes. E às vezes somos nós, esses que ficamos cobrando dos outros atitudes que eles ainda não podem oferecer, assim como nós também não podemos oferecer. Porque nessa parte do amigo, ele fala aqui, ó, passando, o amigo agora passou a condição de censor das nossas qualidades, ainda em processo de melhoria. Porém, não são só as nossas dificuldades, as nossas qualidades que estão em processo de melhoria. Todos nós estamos passando por esse processo. Então, todos nós temos dificuldades, temos mazelas, temos defeitos e todos nós temos virtudes e temos qualidades. O importante é nós focalizarmos as qualidades daqueles que estão ao nosso redor. Tudo de bom que aqueles que estão ao nosso redor fazem por nós, nos oferecem, para que nós possamos enxergar o lado positivo de todas as pessoas. E aqui no final ele chega dizendo assim para nós, Emmanuel, aos mais infelizes, mais amparo. Aquela pessoa que errou conosco, ela precisa de mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. Lá no Evangelho não diz para nós que aquela pessoa que está encolerizada, aquela pessoa que está nervosa, que está desequilibrada, não é para ser vista como uma pessoa doente? Então, aqueles que se desequilibram ao nosso redor precisam de mais socorro, porque muitas das vezes eles estão mesmo pedindo ajuda. E como nós vamos agir com eles, cada um de nós é que vai saber. Por isso, mais uma vez, a importância da prece. Quando nós fazemos a prece, quando nós pedimos a Deus que nos auxilie para que possamos retirar as escamas dos nossos olhos e que possamos enxergar, parece que a gente vê as situações com outros olhos, que são os olhos do amor, da solidariedade, são os olhos da fraternidade.
Então, se nós mantivermos essa atitude positiva, essa atenção, nós iremos fazer exatamente como está dizendo aqui, ó, ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades. E se nós não aprendermos ainda a sorrir pelas dificuldades, porque isso, pelo menos para mim, é algo muito distante, nós aprendemos pelo menos a não sermos rebeldes, a não ficarmos irritados, a não descontarmos no outro que tem nada a ver com a situação, a nossa frustração. Nós aprendemos a lidar um pouquinho melhor com aquela situação. Se nós ocuparmos o nosso pensamento com valores autênticos, nós vamos construir gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor, com Jesus e com Deus, nosso Pai. Nós vamos estar em comunhão com eles. Paulo, no final lá da sua carreira, ele não disse, já não sou eu, mas quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Olha que fase importante que ele alcançou, que grau evolutivo que ele alcançou. Então nós temos que nos esforçar sempre para tentarmos nos lembrar dos exemplos deixados por Jesus. Que no decorrer dessa semana nós possamos pedir mais forças, coragem, para que tenhamos a virtude necessária para seguirmos fazendo o nosso melhor. Que nós não desistamos de nós mesmos, porque nós erramos. Mas nós temos que fazer como Paulo, o próprio Paulo. Temos que seguir ainda que com os nossos joelhos desconjuntados. Paz e luz.